Vamos lá então, Giovanni. Vamos lá, professor, fica à vontade aí. Tá. Ô, Giovanni, tem algum jeito de passar algum arquivo para o pessoal que está presente? Não? Passar a apresentação? Não, era um outro arquivo. Qual arquivo? Eu vou te mandar ele no WhatsApp. Tá, beleza. Aí, se você souber, você passa para eles. Tá, vou passar aqui, pode passar. Te mandei. Então, pessoal, boa noite. Queria agradecer a presença de vocês, né? Final do dia de trabalho, vocês ainda aqui para a gente conversar sobre nova lei de licitações, né? Eu pedi para o Giovanni passar um arquivo para vocês, que é a minuta da versão da nova lei que está no Senado. Tá? Acho que acredito que a maioria que acompanha já deve ter, mas é a versão Vou, assim, mais recente que tem. Né? professor, desculpa interromper, vou estar mandando por e-mail, tá? Agora. Você está mandando para todos pelo e-mail? Sim. Beleza. Então, quem está aqui cadastrou um e-mail, né? Então, eu estou mandando nesse e-mail, o Giovanni está mandando nesse e-mail. É a versão completa, né? Da PL. É a minuta que está no Senado, que se for assinada, vai para o presidente para sancionar. Né? Até ontem, estava até previsto na sessão de ontem essa assinatura, né, mas foi retirado de pauta, então agora a gente está sem saber quando que vai voltar. Né? Mas aí é até bom que a gente já coloca aqui os passos que ela ainda tem que percorrer para estar valendo. Né? Que é exatamente essa minuta ser aprovada no plenário. Ao ser aprovada no plenário do Senado, vai para o presidente. O presidente tem, conforme legislação, aí 15 dias para sancionar ou não. Tá? É um arquivo com 98 páginas. Tá? E a conversa que eu preparei hoje é baseada nesse arquivo. Eu peguei os pontos, só uma visão geral, né, e as principais mudanças. Eu trouxe alguns pontos aqui para a gente discutir, conversar. A lei é imensa, né? Então, assim, impossível em uma hora e pouquinho, a gente abordar todos os assuntos, né? Então, já peço desculpa aí se tem algum assunto específico que alguém gostaria. Se a gente não abordar, fica para uma próxima oportunidade, tá bom? Eu vou colocar aqui a apresentação para a gente começar a bater nosso papo. O Giovanni colocou aí, né, para sempre que possível aí colocar as perguntas no chat, mas aí depois, principalmente depois da minha exposição, que vai ser rápida, não vou demorar, a gente pode abrir o áudio, conversar, não tem problema nenhum, tá bom? A ideia aqui é uma troca mesmo. Eu vou colocar alguns pontos que eu considero importantes, até por causa do meu trabalho, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de mim. Mas a ideia é, se não for abordado os pontos, a gente poder conversar, né? E também confesso que não estou por dentro de todos os pontos, tá? Muita novidade, né? Então, até se algum colega que estiver aí presente, na hora que alguém perguntar, quiser falar também, fiquem à vontade, tá? A ideia é que a gente conversar mesmo sobre essa nova lei que vai impactar muito a vida de todo mundo que trabalha com licitações, né? Acabei atropelando os assuntos, né? Então, não estou aqui em convite do Giovanni, né? Que está aí com vocês, com a gente aqui. A ideia é até também divulgar um curso de especialização que o Instituto IPS está preparando na área de licitação em contrato, nova, né, fundada ano passado em Florianópolis. Ela tem diversos cursos aí na área de pós-graduação. Um deles aborda o nosso assunto, que é licitações e contratos. Né? Presenciais, cursos à distância, treinamentos específicos, né, se alguma empresa fizer um assunto.
E a previsão dessa pós é começar aí no final de maio, com tem as aprovações, né, as portarias do MEC, tudo aí, tudo direitinho. O Giovanni, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sobre isso aí. Né? Tem até uma ementa já inicial, divulgada, andando aí por todas as etapas do processo. Se vocês olharem o módulo 5 aí, é esse aí que eu vou conversar com vocês, né? Contratação de engenharia na administração pública. Quem for fazer o curso, o módulo 5 vai ser comigo, tá bom? E o Giovanni preparou um desconto aí, ó, 30%. Vocês se inscreveram, né? Então, se forem matricular, quando for matricular, o Giovanni já pega o nome e já dá 30% de desconto. Quer comentar alguma coisa do curso, Giovanni? Professor, é isso. Então, a gente está previsto para começar nessa data aí que o professor passou, né? O curso nós, dia 28 a 31 de maio. O professor Rafael faz parte do corpo docente, junto com outros professores. Então, quem tiver interesse a se especializar nessa parte de licitações e contratos, onde também vai abordar muito essa nova lei de licitações e outras diretrizes na parte de licitações e contratos, aí é só nos procurar que a gente dá mais detalhes aí. Tá bom, professor? Então, gente, eu já deixo meus contatos aqui. Eu uso muito o LinkedIn na parte profissional. Recomendo aí para vocês. Inclusive, eu conheço o Giovanni pelo LinkedIn, né, Giovanni? As portas foram abertas aí pelo LinkedIn. Recomendo quem não tenha aí, que é uma rede social bem interessante na área profissional. Deixa meu e-mail pessoal, meu telefone também, caso tenha alguma dúvida. Ideia aí também. Antes da gente começar, até para me conhecer um pouquinho vocês, né? Parei aqui uma atividade no Mentimeter. Não sei se vocês conhecem o Mentimeter. E para cada um, se tiver no celular, abre uma janela nova. No computador, abre uma outra aba. Digita, vou colocar aqui agora, uma janela nova que é o www.mente.com. Vocês estão vendo aí essa palavra, www.mente.com, no alto? Tá vendo aí, Giovanni? Sim, perfeito. Aí tem um código, que é o 4409062. Quando vocês digitarem www.mente.com, M-E-N de nariz, T-I, vai pedir um código, ó. Alguém já conseguiu aí, ó. Aí, na hora que você digitar esse código, vou fazer 3 perguntinhas aí, até para a gente conhecer um pouquinho vocês. Perguntando primeiro a formação, depois eu vou perguntar qual tipo de legislação que vocês mais utilizam, ou já têm familiaridade. Depois o conhecimento da PL, até para mim saber que está o nivelamento. 3 perguntinhas iniciais aí, ela só vai aparecer para vocês quando eu passar aqui. Estou dando um tempinho para o pessoal entrar. Até agora a maioria é engenheiro e administrador, né? Vamos ver se tem formações diferentes aí. Vou dar mais uns 20 segundos. Vai aparecer um tecnólogo. A maioria ainda é engenheiro civil, né? Quando muda qualquer letrinha, o computador entende que é outra, né? Mas aí dá para perceber aí que tem a maioria é da área de engenharia. Agora apareceu comunicação social, bacana. Bom que licitação é assim, né? Vai para todas as formações, né? O direito, claro que condensa mais, mas muita gente que não é de direito trabalhando na área de licitação, né? Isso é bom, eu acho bom, porque aí
pensamentos diferentes, né, formações diferentes, dá para ter ótimas discussões aí. Ó, médico veterinário, bacana. Contabilista, área de comunicação. Como engenharia está maior ali, é porque provavelmente teve mais votos. Tem alguém tentando ou eu posso mudar? Ó, entrou mais um. O pessoal está entrando aí, vou esperar mais um pouquinho. A maioria ainda engenheiro. História, direito também, claro, né? Bacana. Informações diferentes aí para a gente ver pontos de vista diferentes. Então, vou mudar aqui a pergunta, acho que já deu tempo, né? Agora, considerando essas leis que estão mais em evidências aí no processo de contratação, qual é que você tem maior familiaridade, né? Ou já participou de um processo, ou já leu a lei, curiosidade, ou já ou é do outro lado, né, da área da empresa, já participou de um processo licitatório. 866 tá a maioria aí, né? É a lei geral, né? Mas é o esperado mesmo. Aí, os 17 já estão aí. E agora sobre a PL, essa que a gente vai dar uma passada geral nela, né? Qual o seu grau de conhecimento? Já leu e releu tudo? Só fiquei sabendo? Já dei uma olhada na diagonal? Só sei que existe? Fiquei sabendo agora, aí, ó. Bacana. É bom que a ideia aqui mesmo é uma passada geral mesmo, não é aprofundar nenhum assunto, tá bom? Claro que se no final, se alguém quiser aprofundar em algum assunto, a gente pode conversar, né? Mas o objetivo é dar uma percorrida, saber o que vem por aí, né? Até porque ela não está valendo, né? Hoje ela não vale, a gente não pode usar nada dela hoje de inovação, né? Então a maioria aí só sei que existe, né? E 6 aí já deram uma olhada na diagonal. Ninguém leu e releu, né? Confesso que eu também não li e reli não, tá? Mas é só uma visão geral mesmo. Bacana. Obrigado a todos aí que participaram. Isso ajuda a gente aqui a apresentação, tá bom? Vou começar aqui com a gente acabou de ver. Então, o próximo. Então, esse é o arquivo que eu pedi para o Giovanni mandar no e-mail de vocês, tá bom? Então, provavelmente vocês já devem ter recebido aí. É a minuta, né? Que subiu aí para o plenário do Senado para aprovação. Só que, como eu falei, né? Estava na pauta ontem, mas foi retirado de pauta. Então, assim, ainda é minuta ainda, né? Então já não foi aprovado ainda no Senado e depois ainda vai para o presidente. Então, esse arquivo é o que deve estar no e-mail de vocês, que fizeram o cadastro, e ele serve até para quem ainda não pegou nada, né? Dar uma lida geral. A gente entende que daí não vai mudar muita coisa, né? Já está bem consolidado, mas podem acontecer mudanças aí até a sanção presidencial, tá bom? E vou começar com esse contexto aqui, né? Vocês viram ali no slide anterior o número 4253, até pouco tempo a gente falava da PL 1292, até um pouco, 2 anos atrás, a gente falava da PL 6814, mas é tudo a mesma coisa, né? À medida que esse projeto vai caminhando, né, ou seja, Senado, Câmara, Senado, vai tendo variações aí no número, né? As mudanças, claro, né, que foram ocorrendo durante esse trâmite, mas tudo vai gerar uma lei só, né, que também não tem um número ainda. Eu já botei o 2021 ali porque
Eu acho que tem que sair esse ano, não é possível, né? Eu lembro, final de 2019, que ela estava como está hoje, não, falando, todo mundo falando que ia sair, que ia sair, que ia sair, e estamos em 2021 e nada dela sair, né? Mas já botei o 21 ali, eu acredito que não passe. Na verdade, eu acredito que não passe do mês de março, né? Acho que mês de março aí a gente vai ter a nova lei, mas nunca se sabe, né? Na verdade, a gente está desde 2019 já aguardando ansiosamente aí por essa lei, tá? Mas então, quando vocês ouvirem, não, é a PL 6814, não, é a PL 1292, não, é a PL 42, é tudo a mesma coisa, tá? Depende do ponto que ela está, né? Na Câmara era um 292, no Senado era a 425, atual é essa aqui, né? PL 4253 de 2020. E depois, quando o presidente sancionar, ela vai ganhar um número, né? Que aí depende da ordem, né? A época do ano, né? Aí vai ganhar um número para ser a nossa nova lei, né? E quando sair essa nova lei, eu deixei em vermelho aquelas que vão ser extintas, né? Claro, né? A 866, a lei do pregão, inclusive, né? A 10.520, e a lei da RDC, a 12.462. Então, quando os presidentes der a canetada lá, essas três leis vão passar de existir. Vai deixar de existir no dia que ele fizer a caneta? Não, né? Já prevê um período aí de adaptação de 2 anos, né? Então, assim, vamos supor que ele dê a canetada 1º de março. Eu vou poder utilizar por 2 anos aí 866, por 2 anos a lei do pregão, por 2 anos a lei da RDC, sem problema nenhum, né? O gestor vai poder optar pela nova lei ou pelas leis durante 2 anos. E deixei de azul a nossa lei das estatais, né, que é exclusiva das empresas estatais. A gente tem, por exemplo, Petrobras, né, temos a Valec, temos a EPL, Empresa de Planejamento Logístico, tem muitas estatais nos estados, né, então ela não vai ser alterada em função dessa nova lei de licitações. Então, quem for estatal, usa 13.303. Quem não for estatal, vai usar a nova lei. Essa é a ideia inicial. Tá? Essa mesma enquete que eu fiz com vocês, né, eu lancei lá no LinkedIn, para a gente até ver aí, até para chamar, né, o pessoal para vir participar. Não sei se vocês participaram lá, mas o resultado é muito parecido com o de vocês aqui, né? A maioria das pessoas utiliza mais a 866, né? Houve até poucos votos, né, 36 votos, mas com mais de 1.000 visualizações, mas a gente percebe aí que realmente é o que acontece com a maioria, né? A maioria está vindo de uma 866 para essa nova lei. E essas pessoas, né, esses 86% aqui, por exemplo, vão ter mudanças muito drásticas, né? Quem já utiliza pregão, quem já utiliza o RDC, vai perceber que tem mudanças, mas não é nada demais, né? Até porque a gente percebe uma evolução natural dessas legislações, né? Coisas boas que deram certo estão sendo aproveitadas, né? Então, assim, não é uma mudança da água para o vinho do RDC, não é uma mudança da água do vinho da lei do pregão, principalmente o último decreto, né? Decreto 10.024 de 2019. Então, está puxando muita coisa. O decreto está muito bem alinhado, né, com a nova lei. Depois eu vou comentar só alguns pontos que vão mudar, tá? Mas são poucos, né? Então, a gente percebe um alinhamento aí das legislações com a evolução, né? Então, não é porque vou jogar fora o RDC, vou jogar fora o pregão, não, tá? Muita coisa aí está sendo aproveitada. Até o próprio sistema, né? Do Comprasnet, por exemplo, vai ter poucas adaptações aí com a nova lei, tá? Essa pesquisa refletiu bastante o resultado de vocês aqui também, né, dos que estão participando aqui do evento. O primeiro ponto que eu gosto de falar, apesar de ele estar lá no capítulo 4, eu acho que é o ponto mais importante, né? É quem faz a roda rodar, né? São os agentes públicos. Então, eu sempre fico curioso como que a lei está tratando a gente, né? Que trabalha com licitação. E
a gente percebe lá no artigo 7 e no 10º, aí, por exemplo, esse arquivo que vocês receberam no e-mail, tá? Quem quiser estudar mais o assunto, tá nesses artigos completinho na minuta que o Giovanni mandou no e-mail, tá bom? Então, o que, que a gente percebe aí dos agentes públicos, né? Que agora a gente vai ter um nome diferente, né? A gente vai ser chamado de agente de contratação, né? Ou seja, a gente vai continuar sendo designado pela autoridade competente. A prioridade aí é que sejam servidores, né, do quadro permanente de administração. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. E esse agente de contratação que vai tomar as decisões e acompanhar o trâmite da licitação. Tá? Isso está no artigo 8º dessa minuta da PL. Tá? Qual o desafio que eu vejo? Né? Exatamente esse ponto aí do que sejam preferencialmente servidores públicos. Né? Aqui a gente tem que fazer uma distinção do nível municipal, estadual e federal. Né? Se a gente pensar a nível federal, parece tranquilo atender a esse artigo 7º, né? Que é, por exemplo, eu trabalho no DENIT. Né? DENIT, desde que eu estou lá, 2009, né? Quem trabalha com licitação é servidor. Né? Então, a gente já atende há mais de 10 anos essa preferencialidade, né? Que seja um servidor público atuando na área de compras. Mas agora vamos pensar no município. Né? Será que ele vai ter essa facilidade ou conseguir cumprir essa exigência? Né? Então, por isso que eu coloquei aqui como um desafio, né? Se a gente vai conseguir, porque a gente está falando uma lei que vai atender tanto o município, estado, quanto União, né? Então, eu considero aí um desafio aí a gente conseguir entender isso aí. Ponto positivo, que eu vejo em relação à PL está trazendo, né? Certificação profissional para quem for agente de contratação. Vai ser emitida por escola de governo, né? Temos aí ENAP, ESAF a nível federal, temos outras a nível estaduais, né? Elas que terão a incumbência de criar uma certificação profissional para os agentes de contratação. Isso é ótimo, né? Então, claro que essa lei não define como vai ser isso, né? Até por isso que a lei dá o direcionamento. Depois, os órgãos aí vão ter que ver como vai executar essa ação. Mas eu vejo aqui como sendo um ponto super positivo a certificação profissional para quem for trabalhar com agente de contratação. Eu sou um exemplo vivo, né, de que se existisse essa lei quando eu entrei no setor público, eu não ia trabalhar com licitação, né, porque eu sou engenheiro de formação e confesso para vocês que em 2009 eu nem sabia o que era 866. Né? Até brinco quando eu dou aula que todas as questões do concurso de 866 eu errei. Né? Se eu dependesse dela para passar, não teria passado no concurso. Mas porque não tinha uma exigência dessa na Lei 866, né? Eu era só designado pela autoridade para trabalhar no setor, né? Então eu entrei realmente muito cru, né? Aprendi no dia a dia, nas atividades, e acabei gostando muito do setor, né? Então eu considero um ponto muito positivo aí essa certificação profissional para quem for o agente de contratação, né? Aí, quando a gente fala também de agente de contratação, eu gosto sempre de relembrar, né, da segregação de funções, né? E a nova PL também não esqueceu. Ela continua lá dentro do artigo 7 falando sobre o princípio da segregação de funções, né? E nada mais é a vedação, a designação do mesmo agente público, ação simultânea em funções mais susceptíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Esse parágrafo aí, na verdade, resume aquele negócio, né? A gente não quer que o cara bata o escanteio, cabeceie e faça o gol, né? A gente quer cada um na sua caixinha quando a gente fala de contratação pública, compras, né? Então a gente quer a pessoa
que mais conhece do assunto para montar o termo de referência, né? A gente não precisa dela para selecionar o fornecedor, né? Até porque ela vai ser capaz suficiente de montar um termo de referência que um terceiro leia e entenda o que está sendo exigido, né? Ou seja, não é necessário que ela também participe do processo. E depois a gente ainda tem a execução, né? Aí sim, aí é até recomendado que quem montou lá atrás ajude ou participe do processo de execução, né? Então, de novo, aí atenção à segregação de funções, né? Eu trouxe até alguns acordos aí que falam sobre isso, né? Então, por exemplo, maior a segregação, melhor o controle, para se evitar erros e desvios de finalidade. Vários acordos, então, que trazem sobre isso, né? Uns mais antigos aí, 2011, 2012, 2015, tudo mostrando o quê? Que o entendimento é sempre esse, né? Há muito tempo já que o TCU vem falando sobre essa segregação de funções, né? Eu não sei se vocês já tiveram ou já ouviram alguns órgãos, né? Tem órgão que às vezes entende que, até para ajudar, né? Às vezes nem é má intenção do órgão, quem elaborou o TR, ele é normalmente chamado para ajudar o pregoeiro, a equipe de apoio, né? Porque senão, vamos colocar quem elaborou, porque aí ele já conhece do assunto, ele ajuda o pregoeiro a analisar as propostas. Não é essa a ideia, né? A ideia é realmente cada um na sua caixinha. O pregoeiro, claro, se ele tiver dúvida, ele pode diligenciar, né? Mas não é ele ter na equipe dele, né, na análise de seleção do fornecedor, quem participa do processo de, de montagem, né, do termo de referência ou do projeto básico, tá? Então, todos esses acordos vão nessa linha. Tem um último aí, 2019, deve ter mais recente até, né, mas eu achei falando sobre isso. Ó. Não observância do princípio da segregação de funções, execução dessa despesa de grande vulto, o que fragiliza o controle, né? Haja vista a designação do mesmo servidor que aprovou o orçamento do projeto e que ainda participou da comissão de licitação. Ou seja, esse aqui fez tudo. Elaborou o orçamento, participou da comissão e ainda foi o fiscal da obra, né? Então, é o famoso equipe, né? Faz tudo. Também confesso, né, que no setor federal é mais difícil acontecer isso, né? Sabe também da deficiência de pessoal em alguns órgãos, né? Então, às vezes, tem essa dificuldade também. É por isso que eu coloquei lá como um desafio, né? Tanto a questão do agente de contratação ser servidor, como respeitar o princípio aí da segregação de funções. Ok? De agente, eu separei isso, né? Então, quem quiser saber mais detalhes, no capítulo L, né? Tem vários dos artigos 7 a 10 falando sobre os agentes públicos, né? Do processo de contratação. Mais nesses pontos, até também por causa do que a gente tem aqui, né? Outro ponto que eu acho bastante interessante aí da PL, né? Aí a gente volta lá no 2, né? Que é a etapa preparatória, né? Ou seja, tem que estar direitinho para me poder fazer meu procedimento. O artigo 24 fala sobre o sigilo, né, do orçamento. Uma coisa que ficou muito em evidência aí com a RDC, né? E claro, com a lei das estatais, que tem muita coisa do RDC. Mas a gente sabe que já tem gente que fazia pregão sigiloso, né? Então, assim, já vem desde o pregão aí, alguns órgãos, né, realizar licitações não revelando seu orçamento. E aí, será que isso é legal? Será que isso é bom? Né? Então, o que a gente tem hoje na nova PL? Né? Qual que é, primeiro, né, qual o intuito de não revelar? Né? Porque até então, 866, a administração divulgava o valor, né, falava que estava disposta, por exemplo, a
pagar 100 milhões para construir uma obra, né? E ela divulgava isso, né? Eu estou aqui, administração, dizendo que pago 100 milhões para quem quiser executar essa obra, né? E o que a gente percebia, né? Uma certa comodidade até dos interessados, né? Então, o fato da administração até dar tudo de bandeja dava uma certa comodidade para as empresas até em preparar a proposta dela, né? Muitas vezes, né, ela podia levar em consideração, se a administração está falando que faz por 100, eu consigo fazer por 90, sou mais eficiente, então eu vou tentar fazer aqui por 90, né? Então, o intuito que eu vejo aí dessas, principalmente a partir da RDC, onde ficou mais claro, né? Na verdade, o RDC saiu obrigatório, né? O orçamento sigiloso. É o quê? É que a empresa realmente estude o projeto e realmente dê a sua melhor proposta para a administração, sem ter como referência o valor da administração, né? Então, o RDC veio nesse intuito, né? Praticamente todos os critérios aí de julgamento e regime de execução sigiloso. Depois mudou um pouco o entendimento, né? Cabendo ao gestor decidir se abre ou não o orçamento. E dessa forma, né, até por causa dessa evolução dos acordos do RDC, das discussões, das reuniões com o TCU, tudo, né, a PL não ficou tão intransigente como a RDC. Ela deixa ali, ó, já começa até no início do 24, desde que justificado, né? Ou seja, eu tenho que dizer por quê. O orçamento não poderá ter caráter sigiloso, né? Então, nos casos que a administração entender que o sigilo é bom, né, vai trazer vantagem para a administração, ela justifica e faz, né? E é sempre bom lembrar que o sigilo não vale para os órgãos de controle, né, tanto interno ou externo, ou seja, o orçamento está ali, mas ele só não é revelado, né? Inclusive, a nível federal, o próprio TCU criou até uma ferramenta, né, que a gente chama de SAO, SAO, Sistema de Análise de Orçamento. O DENIT, por exemplo, se publicar hoje um edital sigiloso, ele tem até 5 dias para cadastrar esse orçamento nessa ferramenta do TCU, né? Isso aí é bem bacana, né? Para não deixar o órgão esconder esse orçamento, né? Na verdade, às vezes ele nem ter o orçamento e fazer a licitação, né? Não é a ideia, né? Então, o inciso primeiro já deixa bem claro aí que não existe sigilo para os órgãos de controle, né? E no 2 é interessante que ele coloca o momento de revelar, né? Então ele coloca lá no inciso 2, o orçamento será tomado público apenas e imediatamente após a fase de julgamento de propostas. Olha que interessante aí, o momento então que eu posso revelar os 100 milhões, por exemplo, né? É quando termina o julgamento. Se a gente pensar que a nova PL tem o mesmo rito do pregão, a gente ainda nem entrou na fase de habilitação, né? Isso é bom, né? Porque por isso que eu falo, as legislações estão tendo uma evolução, né? No RDC, por exemplo, era revelado após o encerramento, ou seja, eu tinha que passar por julgamento, habilitação, recurso, só no final que eu revelava o julgamento, né? O orçamento. Isso era ruim, por exemplo, até para um ajuste de planilha, né? A gente sabe que a gente não pode ter nenhum preço unitário, nenhum preço global acima. Imagina fazer isso às escuras, às cegas. É trabalhoso, complicado, demorado, cansativo, né? Então perde o intuito da agilidade do procedimento. Então aqui já antecipou algumas fases para divulgar esse orçamento, né? E é claro, né, alguns critérios de julgamento não dá para fazer sigilo, né? Que é arrumar o desconto, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar desconto se eu não sei o valor, né? Então, quando a administração define o critério de julgamento do maior desconto, aí não existe sigilo, né? Você tem que divulgar o seu preço máximo do edital de licitação, ok? Conversar um pouquinho sobre sigiloso, né? Eu vou dar minha opinião, depois a gente no final, quem quiser compartilhar
Eu confesso que do jeito que está a PL, para mim está ótimo, né? Porque, primeiro, o gestor que vai decidir, né? A gente tem objetos e objetos. Vamos pensar num objeto mais comum. Vamos, eu sempre puxo sardinha para o meu lado aqui, né? Área de infraestrutura. Então, eu vou fazer uma manutenção de rodovia. É um objeto mais comum que a gente licita, né? A gente faz manutenção em rodovia desde o dia que foi criado o DNR e depois virou DENIT, né? Ou seja, é um objeto que a gente conhece bastante, tem ideia de valores, né? Será que o sigiloso vai cumprir a função prevista, né? Que é obrigar a empresa a estudar, ter uma proposta melhor, né? Eu acredito que não vai cumprir muito isso. Por quê? Já são valores corriqueiros de mercado. A gente tem o próprio ciclo, né? Que é o sistema de referência, já tem valores por estado, por database, que é público para todo mundo. Vamos pensar que a sua contratação tem 90% dos itens no ciclo. Qual o intuito de fazer isso sigiloso, né? Não tem ganho nenhum, né? É muito simples a empresa acessar lá o da própria, né? A Infraero no início da RDC bastante, até porque era obrigatório também. Mas ela tem vantagens, né? Tinha contratação corriqueira, tinha cotação de dólar no meio, entrega mais barata. Então, aí já fazia um pouco de efeito, porque obrigava a empresa a correr atrás de uma proposta melhor, né? Então, assim, ao meu ver, do jeito que está perfeito, né? Quando o gestor entender que o objeto é vantajoso ficar sigiloso, faz sigiloso, né? Como a gente viu ali, desde que justificado. Justifica, faz sigiloso. Agora, se o gestor entender que naquele caso o sigilo não vai trazer ganho, faz aberto logo, né? Divulga, vai ser uma contratação mais rápida, mais célere, né? O sigilo muitas vezes atrasa um pouquinho, né? Até para ajustar uma planilha, preço unitário, preço global, então pode ter um atraso aí na contratação, tá? Então, assim, minha opinião pessoal minha, né? Eu acredito que do jeito que está a PL, está excelente, né? Ela não força ninguém a nada. Aquela situação que você entender que é bom para a administração o sigilo, você pode fazer. Na hora que você entender que o sigilo não ajuda muito, você faz aberto. Tá? Agora, um outro ponto, né, que recentemente eu participei no workshop com a OCDE e o CAD, né, e foi excelente, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, né, foi levantado por esse professor, Albert Sanches, da Universidade de Bristol. Ele colocou para a gente coçar a cabeça mesmo, né, e eu vou deixar, não vou coçar sozinho não, tá? Deixar para vocês aí refletirem também o ponto que ele colocou. Achei muito bacana, né? Ele levantou uma questão que, assim, hoje em dia tudo te fala em transparência, né? Inclusive, é a tendência do governo fazer fase interna toda digital, né? A gente está vendo aí o ETP digital, então, e o objetivo desse pessoal que está lá na economia é deixar tudo igual é a fase externa hoje. A fase externa hoje é totalmente transparente, né? A gente, se tiver correndo uma licitação agora, a gente, como cidadão comum, sem senha, sem nada, consegue acessar tudo, né? Até o boa noite, boa tarde do pregoeiro, a gente consegue acessar na mesma hora que ele está acontecendo, né? Acho que mais transparente que isso não tem, né? E o intuito é deixar todas as etapas desse jeito, né? Tanto a interna, a externa já está, né?
e depois a fase de execução contratual, tudo transparente, né? E o ponto que esse professor coloca, né, as reflexões que ele faz sobre transparência, só coloquei alguns prints aqui, né, ele falando sobre, pensando em outro lado, né, como a transparência pode, por exemplo, facilitar a corrupção, a conluio. Nunca tinha pensado nesse outro lado, né? A ideia dele é que quanto mais informação que você dá, você está favorecendo, por exemplo, conluio entre as empresas, favorecendo a possibilidade de ter corrupção no processo licitatório, né? Então ele pegou um outro lado, a transparência, né? Ele coloca assim, potenciais efeitos anticompetitivos da transparência excessiva, né? Confesso que eu nunca tinha pensado desse outro lado, tá? Não que eu dei razão a ele totalmente, porque até então ele, na verdade, ele não mudou minha opinião ainda, né? Eu ainda penso que quanto mais transparente, melhor. Mas já deixou uma pulguinha aqui para pensar, para conversar, para ver o que seria a parte que poderia atrapalhar, né? Então ele coloca essa transparência excessiva como sendo potencial ao efeito competitivo, né? Ou seja, o fato de ser transparente demais, está tudo de bandeja, tudo na mão das empresas, segundo ele, pode favorecer as empresas se unirem, por exemplo, antes da licitação e diminuir a competitividade, né? Então é esse ponto que ele está colocando para a gente pensar, né? Separei alguns trechos aqui, né, que ele colocou. Claro, haverá alguns aspectos que irão potencialmente atrapalhar a concorrência. Ele coloca exatamente a divulgação do orçamento. Ó. Uma divulgação do orçamento que a autoridade contratante pode utilizar, né? Ele acha que a divulgação do orçamento pode diminuir a concorrência entre seus. Então, assim, não vou entrar no mérito aqui, né, até porque eu também não mudei minha opinião, né, mas eu também quero deixar a pulguinha aí na cabecinha de vocês aí sobre transparência e diminuição da competitividade. Será que realmente a transparência pode diminuir a competitividade no processo licitatório? Coloca isso, né? Então ele fala para a gente pensar cuidadosamente sobre quem deve ter acesso aos dados e quando, né? Uma coisa interessante que ele colocou no evento é também o momento, né? Não é que tudo também é oculto para todo mundo. Fala, o que ele coloca é quem deve ter acesso, né? O momento que deve ter esse acesso. Né? E não é uma coisa para esconder de tudo de todo mundo, não é isso também, que ele não é o extremo, né? Ele acha que tem que achar um meio termo aí, o que tem que ser divulgado, para quem que tem que ser divulgado e quando vai ser divulgado. Ele colocou muito claro lá, por exemplo, que o cidadão comum ele entende que não precisa ter acesso às informações. Né? Não concordo também, né, mas é a opinião dele. Né? Ele acha que o cidadão comum não precisa ter acesso a todas essas informações, não. Tá? Polêmico, né? Trouxe de propósito aí para vocês também pensarem sobre isso. Eu confesso que nunca tinha pensado por esse lado. Tá? Transparência atrapalhar um processo. Então, depois, no final, se alguém quiser abordar sobre isso, ideia. Tá? Capítulo 2 ainda, fase preparatória. Não podia deixar de falar das modalidades, né? Até porque estão havendo mudanças, né? Na PL, no artigo 28, traz as 5 modalidades previstas, né? A gente procurar aqui, a gente não vai ver o convite, né? Não vai ver, por exemplo, tomada de preço. Então, todas essas modalidades vão sair, né? Mas a gente está vendo, por exemplo, pregão, que é conhecido nosso, concorrência, conhecido nosso, concurso, conhecido nosso, leilão, conhecido nosso. E surge uma novidade, né? Chamou aí de diálogo competitivo.
Então, essas são as modalidades previstas na PL. Tá? Então, quem estava pensando, pô, acabou a lei do pregão, não vou poder fazer meu pregão. Não, na verdade, o pregão foi incorporado, né? Houve uma unificação das legislações, né? A concorrência lá da 866 está aí ainda. Né? A gente vai ver que está com uma roupagem diferente, né? Mas o nome está aí do mesmo jeitinho. O pregão, principalmente, vai mudar muito pouco do pregão que a gente utiliza hoje. Tá? E o diálogo competitivo, até para a gente ver o que seria isso aí. Né? Então, eu vou passar um pouquinho das principais aqui, né? Pregão, concorrência e diálogo competitivo. Concurso e leilão, confesso que eu não vou abordar aqui, não. Tá? Pregão e concorrência. Então, começa no 29 falar sobre os dois. Né? O que muda primeiro radicalmente se a gente pensar em concorrência? O rito procedimental. Né? Se a gente pensar na concorrência hoje, da 866, é aquela contratação lenta, burocrática, né, demorada, ou seja, eu tenho que analisar a habilitação de todo mundo, casos para recurso, para qualquer decisão dada pela comissão, né, para lá no final eu ver quem tem a melhor proposta de preço, por exemplo, né, ou técnico de preço, se o critério de julgamento for técnico de preço. Então, isso aí acabou para a concorrência da nova lei. Né? A nova lei vai seguir o rito do pregão, né? Ou seja, inversão de fases, né? Supondo que uma licitação eu tenha 100 empresas participando, não vou precisar analisar 100 habilitações, né? Vou analisar simplesmente a habilitação da primeira que tiver a melhor proposta, né? Seja ela técnico de preço ou menor preço. E aqui a primeira mudança, né, que eu destaquei do decreto que está em vigor. Lembra que eu comentei lá no início que o pregão está muito parecido, mas tem algumas mudançazinhas, né? Essa do parágrafo único aí acho que é a principal, né? Hoje a gente tem claramente no decreto a possibilidade de utilizar o pregão para serviços comuns de engenharia, né? Nem é nem é preferencial, né? É obrigatório. Né? Se o seu serviço é comum de engenharia, você tem que utilizar o pregão, né? E aqui não, né? Aqui o pregão com a nova PL não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados, natureza intelectual e obras de engenharia, né? Então, assim, se o seu serviço é de engenharia, você vai utilizar a concorrência. A concorrência vai seguir também o mesmo rito, né? Ou seja, principalmente no inciso 4 e 5 aqui, né? Julgamento e depois habilitação com fase recursal única lá no final, né? Então, é a grande mudança aí da concorrência da 8, é a sequência do processo licitatório. E ainda vai haver possibilidade, daqui a pouco a gente vai falar dos modos de disputa, né, de dar lances, né? Então também é outra novidade que vai ter no caso da concorrência. Já comum no pregão, né? Então, por isso que eu falei lá no início, né? Quem já vem utilizando pregão bastante, quem já vem utilizando RDC, a mudança é simples, não é brusca, né? Mas quem já vem, quem usa só concorrência, estão vindo mudanças bem drásticas aí, tá bom? E o tal do diálogo competitivo, né? Como é que vai ser isso? Qual que é a ideia do governo aí nessa modalidade, né? Pelo menos quando todo evento que eu vou de nova lei, todo mundo fala assim, muito comum na Europa, né? A União Europeia já utiliza, vai ser bom, não sei o quê, não sei o quê, né? Realmente já existe, né? Uma de realizar estação na diretiva europeia, né? Que é o diálogo competitivo. Mas pelo menos do que eu pude apurar, né? Eu em 2019 tive o prazer de fazer um curso na Itália e eu lá eu já, como eu falei para vocês, 2019 já estava bombando a nova lei, né? Então eu curioso fui lá perguntar como é que era o diálogo, como é que eles faziam. E pelo menos aonde eu fiz o levantamento, claro, existe, né? Existe uma possibilidade de fazer, mas não é tão comum assim, né? Esse curso, por exemplo, foi em novembro. O órgão que eu procurei saber lá, tinha feito uma só naquele ano, né? Então, assim,
Tem. É possível? É. Mas não é o dia a dia, não é a contratação que você vai fazer toda semana, né? São, para alguns casos, você vai poder utilizar essa modalidade. E quais seriam esses casos, né? Vamos tentar entender aqui no 32, aonde seria, né, interessante utilizar o diálogo competitivo em vez da concorrência, por exemplo, né? Ou até em vez do pregão, né? Então já começa com uma restrição aí, né? Ela é restrita a contratações aonde a administração contrate algum objeto e tem que seguir alguma dessas condições. Se a gente for ler essas condições, elas já não são tão desconhecidas assim da gente, né? Ó, por exemplo, a letra A ali, inovação tecnológica ou técnica. Letra B, impossibilidade de um órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado. E na letra C, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente para a administração, né? A B e a C até são mais novas, né? Mas se a gente pegar a letra A, até na 866 tem isso aí, né? Só que na 866 o foco nisso aí é para utilizar o quê? Critério técnico e preço. No RDC, questão de inovação é para utilizar a contratação integrada, né? Então, como eu falei, vão ser exceções, né? Alguns objetos a gente vai utilizar o diálogo competitivo, né? E complementa, né, exatamente com B e C, né? Então eu tenho uma solução no mercado aí que atende todo mundo, mas não está me atendendo, né? Então eu tenho que pensar numa coisa nova, uma coisa diferente. De repente, o diálogo competitivo vai me ajudar, né? Ou então, a letra C para mim resume assim: eu não sei qual é a solução do meu problema. Eu, administração, não sei o que resolve o meu problema. Então, o diálogo competitivo pode ser o caminho para me ajudar a solucionar o problema que eu tenho. Como é que ele vai funcionar, né? Por que ele dá essa possibilidade de eu resolver esses casos específicos? Na verdade, ele permite uma aproximação maior do privado com o público, né? Por quê? Quando você, por exemplo, não sabe o que quer, você vai procurar alguém que saiba, né? Então, o privado, a ideia é utilizar da expertise do privado para ele dizer qual é a melhor solução para resolver esse problema, né? Mas como fazer isso com isonomia, né? Como fazer isso respeitando todos os princípios aí de um processo de contratação, né? Talvez este seja o grande desafio, né? É como fazer isso respeitando os princípios basilares do processo de contratação, tá? Então, a ideia é ter um primeiro momento onde você vai apresentar para o mercado o seu problema, né? E a lei coloca aí um prazo mínimo de 25 dias para as empresas conhecerem o seu problema e manifestarem interesse, né? Então já começa aí um prazo para essa fase inicial, né? As empresas tomando ciência do problema, vão apresentar suas soluções, né? A administração vai conhecer essas soluções, interessados, né? Vai se fechar após isso, né? E vai analisar todas as soluções e ver qual que melhor ela entende que resolve o problema dela, né? Ao escolher essa solução, ela não é que ela vá já escolher a empresa, não, né? Aí ela vai divulgar essa solução para quem quiser fazer essa solução. Aí seria uma outra etapa que a lei prevê um prazo mínimo aí de 60 dias úteis, né? Não encontrei prazo mínimo no web. Vocês ouviram aí, mas eu... Então, assim, o que a gente está vendo aqui? Que é demorado, né? Se você pensar que você tem uma fase inicial, apresentar o problema, né? Eles vão analisar seu problema, vão propor soluções, né? Também tem um detalhe que essa conversa é individual, né? Apesar de ser gravada, registrada em ata, são individuais, né? Então, supondo que
tem um universo aí de 10 empresas que interesse em apresentar a solução para a administração. 10 encontros individuais aí com as empresas para conhecer as soluções, né? Então, isso não é da noite por dia, né? Então, é que vai ser demorado. Depois, você vai, internamente, vai analisar essas 10 soluções e vai escolher a melhor, né? Para aí sim, de novo, abrir prazo para os interessados darem preço, né? Ou essa solução escolhida pela administração. Aí, no mínimo, 60 dias. Então, assim, só de prazo mínimo aqui, muito mais de 3 meses, né? Se a gente pensar ainda que tem várias etapas aí durante isso, eu tô chutando baixo aqui de 6 a 9 meses do início ao término de um processo de aula competitivo, né? Que sai 1 ano, né? Então, assim, como eu falei, são para situações bem específicas, né? Não é para qualquer contratação a utilização dessa modalidade. Bom, ótimo, né? Quanto mais opções a gente tem aí para o gestor, eu considero bom, né? Quanto mais opções o gestor. É, aí até eu coloquei esse aqui, esse artigo, esse inciso 12 aqui, porque recentemente eu vi uma reportagem que o TCU também já está se preparando para os diálogos competitivos, né? Ou seja, a gente percebe ali muitas vulnerabilidades ali, né? Muitas coisas que não dá para saber ainda como é que vai funcionar na prática, como é que vai ser essa reunião, como é que vai ser a gravação, né? Então, recentemente, não sei se vocês viram, né, uma reportagem falando que o TCU já está se organizando, né, para monitorar e fazer o acompanhamento de áreas competitivos. Inclusive, né, a administração não vai poder celebrar o contrato sem antes ter um aval aí do TCU, muito parecido com o processo de concessão, né? O edital de concessão não é publicado enquanto não tem o parecer do órgão de controle. Então, está seguindo muito a linha aí da lei de concessão nessa parte aonde precisa de um parecer aí do TCU, né? Apesar que está opinando, né? Então, os advogados aí depois podem me ajudar aí, se o opinando aí tem algum dever de seguir ou não, né? Depois a gente pode discutir no final. Aí eu botei até o link da reportagem aí, tá? Depois, quem quiser ler ela completa, só pegar o link e dá para discutir melhor, tá? Passar para um outro ponto interessante aí, a gente na área de obra, né, serviço de engenharia, os critérios de julgamento, né? Então, são muitos, né? Ó, acho que estão 2 slides que eu botei aqui, ó. Menor preço, não, só. Maior desconto, melhor técnica, técnica e preço, balanço. Então, assim, critério de julgamento está tendo novidade, né? Pensar no 866, tem novidade, né? Maior desconto, por exemplo, não está lá. Mas se a gente pensar em RDC, lei das estatais, o próprio maior desconto já está no pregão, né? Então a gente tem possibilidade de fazer o maior desconto. O maior desconto eu acho muito bacana, a característica dele, do desconto ser linear sobre todos os itens, né? Isso aí em obra é muito interessante, né? Se a gente pensar que um dos grandes problemas de obra levantados pelas auditorias é o jogo de planilha, o maior desconto ajuda demais a combater isso aí, né? Porque o jogo de planilha nada mais é do que alguns itens com desconto alto, outros itens com desconto baixo ou até sem desconto, né? E se você tem desconto linear em todos os itens, acaba o jogo de planilha, né? Como é que vai conseguir fazer o jogo de planilha? Então, é uma solução bem interessante aí para tentar evitar esses problemas aí de jogo de planilha. Tá? Para mim, o mais polêmico, e continua sendo, né, desde a 866, desde a RDC, desde a lei das estatais, é o técnico e preço. Né? E para mim, qual que é o entendimento quando eu penso fazer uma contratação por técnico, dizendo que estou disposto a pagar mais
desde que ele seja tecnicamente melhor para mim. Quando eu escolho o critério de julgamento técnico preço, eu estou dizendo isso, né? Eu pago mais, mas isso tem que trazer uma vantagem técnica para mim, né? Isso é o conceito aí de técnica e preço. E não sei se vocês têm reparado, né? A gente lá no DENIT até paramos de fazer técnica e preço há alguns anos, né? Por quê? Porque a gente estava percebendo que para montar critérios técnicos realmente que me dão essa característica, que é pagar mais para ter uma técnica melhor, não é simples não, né? E também não é só a experiência do contratado que vai me garantir isso não, né? Até então, os critérios de técnica e preço que eu tenho visto aí são na linha de que quanto mais o cara fez, mais ponto ele tem na técnica. Agora, só isso vocês acham que garante que ele sabe fazer melhor? O fato dele ter feito mais garante que ele faça melhor? Não, né? Ele pode ter feito 4 vezes e 4 porcarias, né? Enquanto às vezes um fez uma vez só e fez perfeito, né? Então o fato de fazer mais não me garante que ele saiba fazer melhor, né? Ou ter uma técnica melhor de fazer, né? Então por isso que eu acho complicado criar critérios técnicos que me garantam isso, né? Que o que ele vai fazer, sem falar o quê, né? Que são critérios objetivos, ou seja, eu, Rafael, analisar tem que ser a mesma coisa que o Giovanni analisar, né? Não importa quem está analisando, o resultado tem que ser idêntico. Isso é o quê? Critério objetivo, né? Então, até destaquei ali, ó, segundo fatores objetivos previstos no edital, né? E, para mim, essa é a grande dificuldade. Achar critérios objetivos para avaliar uma proposta técnica, né? E, assim, a 866 tem esse problema, o RDC tem esse problema, e pelo que eu estou vendo, a PL vai ter também, né? O julgamento que trata o caput, né, preço, será escolhido, aí a nova PL coloca quando que vai ter que ser a técnica de preço, né? Quando é TP, ó, a importância aí, ó, o link aí, né? Quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos. O que está dizendo aqui? O que esses requisitos mínimos? É a habilitação, né? Quando o estudo técnico dizer que só habilitação não é suficiente, né, você vai escolher a técnica e preço. Então, o requisito mínimo é a habilitação. Se você entender que a partir dali pode ter coisa melhor, né, uma qualidade técnica melhor, aí você vai escolher o técnico e preço. Quando você entender que a habilitação é suficiente para me dar a garantia para a administração que eu vou ter uma proposta boa, você vai escolher o menor preço, né? O maior desconto vai ser suficiente aí para isso. Então, assim, a princípio, quem vai definir aí se o objeto precisa ser técnico de preço ou menor preço vai ser o ETP, né? O estudo técnico preliminar vai decidir se o critério de julgamento recomendado para aquele objeto. E a lei traz aí, né, alguns objetos que ela entende que tem que ser técnico de preço, que são os serviços técnicos especializados em natureza predominante intelectual, né? Aí já está batendo contra alguns acordos, né? A gente tem vários acordos aí do TCU, onde o TCU é perfeitamente factível a utilização de serviços técnicos de natureza predominante intelectual por pregão, né? Fala por pregão, a gente está falando menor preço ou maior desconto, né? Então, já está uma diferença da lei do decreto pregão, né? Considerando que o decreto pregão vai cair, vai ficar valendo essa aqui, né? Então, serviços técnicos precisados de natureza intelectual, técnico e preço. Tecnologia sofisticada e domínio restrito, técnico e preço. Obras de engenharia especiais, técnico e preço, né? O que vai ser difícil para a gente é definir o que são obras e serviços especiais de engenharia, né? Eu sou engenheiro e eu não sei dizer o que é um serviço especial e o que é um serviço que não é especial, né?
a lei está dizendo que, se for especial, vai ter que usar a técnica e preço, né? E, de novo, né, reforça aqui que, quando for utilizar, tem que utilizar critérios objetivos, né, que é o slide anterior. Objetivos previstos no edital. Tá? Então, assim, técnica e preço, para mim, continua uma nuvenzinha, né? Como criar critérios técnicos, objetivos, né? Realmente façam cumprir com o objetivo, que é pagar mais, desde que seja tecnicamente melhor. Né? Tá vendo que eu só estou colocando dúvida na cabeça de vocês, né? Transparência, técnica e preço, mas eu acho que vale a pena a gente discutir isso, né? Onde estão problemas a serem resolvidos, né? No capítulo 2 foi criada uma subseção só sobre obras, né? Lá tem disposições sobre 4. Aí tem, por exemplo, subseção 1, que é compras, subseção 2, que fala sobre obras e engenharia, né? E aqui ela destaca os regimes de execução, né? Então, na nova PL, a gente vai ter esses 7 possibilidades de regime de execução, ou seja, como que o fiscal vai atuar, pagamento, né, medição dessas obras de engenharia. Se a gente for olhar em detalhes, até o 4, né, não tem nenhuma novidade. Né? Inciso 1, pleitado do preço unitário, está lá na nossa 866. Né? Inciso 2, pleitado do preço global, está lá na nossa 866. Pleitado integral, 866. Tarefa, 866. Né? Aí já começa no 5 algumas mudanças. Né? O 5 já está no nosso RDC, né? Que é a contratação integrada. O 6 já está na nossa lei das estatais, né? A contratação semi-integrada. E o 7, que é a novidade aí, né? Fornecimento e prestação de serviço associado. Eu confesso que eu nunca usei esse regime de execução aí, tá? Nem vou abordar ali, não. Se alguém depois tiver alguma experiência, pode falar no final, tá? Então, assim, tirando esse 7 aqui, não temos novidade nenhuma, né? Todos estão nas leis existentes, né? Uma da RDC, uma da lei dos estatais, outros da 866, né? Então, vamos dizer assim, privilegiou todo mundo aí nos regimes de execução. Aqui só a semi-integrada e a integrada, que são as mais polêmicas, né? Os regimes de contratação integrada e semi-integrada não vão ser, assim, eles vão ter algumas limitações do que é no RDC, porque, por exemplo, no RDC hoje, se eu conseguir enquadrar na condição de uma integrada, não importa o valor, né? E aqui na nova PL já está trazendo uma barreira de valor, né? Se não me engano, são 10 milhões. Né? Então, se a obra não for maior que 10 milhões, ela pode até enquadrar nas características de uma integrada, mas você não vai poder fazer integrada. Então, tem mais uma barreira, vamos dizer assim, nessa PL, na utilização da integrada ou da semi-integrada. Né? Lembrando que a diferença entre elas é simplesmente o andamento que está seu projeto. Né? Se você tem o projeto básico, você usa semi-integrada, porque aí a empresa vai fazer o executivo e executar a obra. Agora, se você, administração, não tem o projeto básico, você vai usar a integrada, né? Que a administração vai fazer o projeto básico, o executivo e executar a obra. Tá? Sobre prazos, né? A primeira mudança aí, se comparada com a 866, claro, né? É muito grande, né? Porque o edital aqui agora vai ser só diário oficial e site, né? A gente tem no RDC, na lei das estatais e até no decreto novo do pregão, né? Não tem mais, por exemplo, aí jornal, né? Já acabou há muito tempo. A gente percebe a evolução sobre isso aí. Além do que, né? O seu edital vai ter que estar no Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Já tem aí já
já existe, né, já tem lá no site. Então, a ideia é que com a nova lei vai ter que ser obrigatório, né? São obrigatórias a divulgação e a manutenção do inteiro teor de edital e anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Ficando facultativa no sítio do próprio órgão, né? Então, acho que a mudança é essa, né? No portal obrigatório e facultativo no próprio órgão, né? Assim, eu acredito que ninguém vai deixar de colocar no próprio site, né? O DENIT, por exemplo, não posso falar pelo DENIT, mas eu entendo que a gente vai continuar colocando no site do DENIT, né? Até porque é uma contratação nossa, né? Só que agora a gente vai ter que ainda pôr no Portal Nacional de Contratações Públicas. Como é que estão os prazos aí, né? A gente está juntando muita coisa, né? A gente vai comprar caneta, água, vai contratar obra de 2 bi, né? Então, a lei também fez uma separação aí para os prazos, né? Aquisição de bem, sempre que a gente fala em prazo, né? Prazo mínimo, né? Se eu quiser colocar mais, eu posso colocar mais, né? O mínimo para aquisição de bens, quando você utilizar menor preço ou maior desconto, 8 dias úteis. Quando usar qualquer coisa diferente disso, 15 dias úteis, né? No caso do nosso aqui, que, né, que é o meu foco mais aqui, obra e serviço de engenharia, temos prazos aí variando também, né, de 10 dias úteis até 60 dias úteis, né, quando for integrado. Olha só, hoje no RDC são 30 dias úteis, né, mínimo, né, a gente está falando de prazo. Temos ainda aqui 25 dias úteis quando for menor preço ou maior desconto, né, e serviços comuns de engenharia, 10 dias úteis. E os especiais, 25 dias úteis. Eu acho que a dificuldade aí vai ser classificar o que, que é serviço comum, o que, que é serviço especial. Já é uma dificuldade, né? A lei com o decreto do pregão, e vai continuar sendo aí, definir. E acho que na dúvida o pessoal vai para o 25, né? E aí tá pecando para mais, não vai ter problema, né? E ainda tem na letra D ali 35 dias úteis quando o regime de execução for a semi-integrada, né? Semi-integrada 35, integrada 60. A grafia ficou até esquisita aí, né? Eles podiam ter seguido a ordem numérica aí, 10, 25, 35, 60. Botaram 60 antes do 35. Mais o que? Sobre prazo. Para a licitação que se adote critério de julgamento maior lance 15 dias úteis. Aqui já são outros casos, né? Técnica e preço, melhor técnica, 35 dias úteis. Sempre prazo mínimo, né? É o de divulgar o edital, né? Modo de disputa. Aqui, se a gente pensar em 866, nem existe, né? Agora, se a gente for passar para RDC e para o pregão, já tem a definição de como as empresas vão disputar a melhor proposta. A gente tem na nova lei a possibilidade de fazer isolado, aberto e fechado, ou juntar os dois, né? Aberto, fechado, fechado, aberto. Então acaba que o aberto é o mais tradicional, né? Onde as empresas que se cadastraram podem dar lance, né? E o fechado ela só cadastra, não dá lance. E existe a possibilidade de juntar os dois, né? Aberto e fechado. Aí você vai fazer a etapa fechada, depois a aberta, e só ele coloca aqui no parágrafo segundo uma observação de lembrar quando for técnica e preço, né? Porque aí não é só o preço que vai definir a vencedora, né? Então você pode fazer aí o modo de disputa aberto, né? Na verdade, o disputa aberto vai ser vedado, né? Vai ter só o fechado, e aí não é que quem deu o menor preço no fechado ganhou, não, né? Aí você vai ter que analisar agora a técnica e juntar as duas notas para ver quem é o vencedor, tá bom? E aqui é uma coisa bem bacana da RDC que a PL está trazendo também, né? Mesmo após terminada a fase de lance, quando a diferença entre o primeiro e o segundo for maior
for maior que 5%, a ação pode reiniciar a disputa. Tem a primeira, né? A primeira já ganhou. Não é que reinício aí alguém possa passar primeiro, não, né? Mas você pode, por exemplo, fazer uma disputa das demais posições, né? Isso aí é muito interessante porque, né, a gente tem que lembrar que a disputa ainda é no aleatório, né? Que vai ser no aleatório também, no PL. Então, pode acontecer de uma empresa não ter dado a sua melhor proposta pelo fato do tempo ter acabado, né? Então, a ideia de reiniciar é simplesmente dar uma garantia de que todo mundo que está ali deu o seu melhor, deu a sua melhor proposta, né? Até porque, futuramente, essa PL aqui, como o próprio RDC, tem possibilidade de eu, qualquer problema que eu venha a ter com a primeira colocada durante a execução contratual, contratar a segunda pelo preço da segunda, né? Então, esse reinício de disputa aberta é importante para isso, né? Para garantir que realmente todo mundo deu a sua melhor proposta, né? Até por isso, eu posso contratar com essa empresa pela proposta dela, tá? Que é muito interessante, muito bacana. Eu já gostava isso bastante na RDC e a PL está mantendo aí no novo projeto de lei. Eu trago duas situações aqui que geram um pouquinho de dúvida na Lei 866, né? Que é o preço manifestamente inexequível e a garantia adicional, né? Então, deu uma simplificada legal na nova lei aí, né? Quem já calculou se o preço é manifestamente meio, lembra aí que tem que fazer média, tem que avaliar inciso 48, né? Inciso B, muitas vezes gera uma certa dificuldade aí, né? E a PL simplificou legal, né? Vencedora, um valor inferior a 75% do valor orçado, já é considerada manifestamente inexequível, né? Não é que ela vai ser desclassificada, tá, gente? Isso é muito importante, né? Infelizmente, ainda tem gente, pregoeiro até, né? Que ao detectar um preço manifestamente inexequível, já desclassifica, tá? E a jurisprudência é completamente contrária a isso aí, né? Quem faz isso normalmente recebe multa dos órgãos de controle, né? A ideia aqui é avaliar o critério, né? Identificando que a proposta é manifestamente inexequível, é diligenciar a empresa de como a empresa garante a execução desse preço, tá? Então, isso vai continuar valendo na nova PL. E a garantia adicional é a mesma coisa, né? A diferença é que agora passou de 80% para 85% do valor orçado, tá? Quando o desconto for muito alto, você pode, não pode não, né? Obrigação exigir uma garantia adicional. A leitura aqui facilitou nesses dois itens, né? Exequível em relação ao 866. Nas outras legislações não traz, né? A RDC, por exemplo, não fala nada, a gente usa como subcontratação. Olha que interessante. Na nova lei não fala, né? Percentual. A gente tem um 30% meio cabalístico aí, né? Que todo mundo usa, até 30%. E agora a nova lei trouxe um percentual, né? Limitado a 25% do objeto, né? Hipótese em que mais licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial. Lembrando que o subcontratado também tem que comprovar experiência, né? Então, pelo menos agora temos um percentual, né? 25%. Aqui só para mostrar como é que a gente encerra, né? Continua sendo os mesmos jeitos de encerrar uma licitação, né? Anular, revogar ou homologar, ou arrumar o erro, né? Isso aqui não mudou muito, não, tá bom? E assim, gente, a gente ia conversando aqui, acho que até meia-noite, né? E a gente ia varrendo mais coisas, né? Por exemplo, tem um capítulo só sobre contratação direta,
capítulo aí só sobre as alienações, tem um capítulo aí só sobre instrumentos auxiliares, que são, por exemplo, pré-qualificação, né? Credenciamento, muito bacana para alguns objetos, credenciar já as empresas, né? Assim, essa lei é imensa, tá? Como eu falei para vocês, a ideia aqui é só deixar vocês com vontade de estudar mais, né? Então tem muitas outras, tem a fase de contrato, gente, é outro mundo, né? A formalização dos contratos, né? Então nem trouxe aqui, né? Nem fui audacioso de tentar colocar mais coisa. Primeiro, que ia ficar cansativo, né? E segundo, que não ia dar para dar a profundidade que merece, né? Mas a gente tem muitas as sanções, ó. Hoje trabalhar com três leis tem um problema, né? Trabalhei com 866, pregão e RDC, é pensar em relação às sanções, né? Uma é até 2 anos, a outra é só com órgão de origem, a outra é para. Então, assim, uma certa confusãozinha, né? Uma das vantagens de fazer essa unificação é isso em relação às sanções, né? Agora elas vão ter, são essas, né? Advertência, multa, impedimento e inidoneidade, né? Interessante na inidoneidade que hoje quem dá é o ministro de Estado, né? E com a nova PL vai ser o dirigente máximo do órgão, né? Então não vai precisar sair do órgão aí a decisão de declarar uma empresa inidônea ou não, né? Sobre impugnar, aí tá, não vou, acho que eu tô, acho que eu trouxe aqui a questão de impugnação e esclarecimento, tá? Aqui é interessante, rapidinho, questão dos prazos, né? Isso aqui é uma loucura, né? Principalmente no pregão, né? Até antes do decreto de 2019, eu virava à noite antes da sessão de pregão para cumprir os prazos, né? Agora tá mais suave aí, né? Tem 3 dias úteis para receber. Ela não fala em e recurso, né? Os prazos de recurso aí também, das decisões dadas, tem prazo agora 3 dias úteis, né? Tanto habilitação, ação. Bom, então essa foi uma visão geral aí que eu trouxe para vocês, né? Não, a ideia não era estender demais. Espero que não tenha ficado. E aí eu vou pedir o Giovanni aí primeiro para ver se já tem perguntas, se alguém quer abrir o áudio. Eu acho que se abrir o áudio é até melhor, só tem que ver se não vai ficar muito tumultuado, mas que aí consegue se expressar melhor. Eu vi aqui que alguém reclamou do meu áudio, né? Será que atrapalhou aí? Professor, não, teve só alguns momentos que deu alguns cortes Deu ali, uma falha, né? uma falha, mas nada assim que possa ter comprometido, tá? Mas enfim, foi muito bom, tá? Foi ótimo. E tô dando uma geral aqui no chat aqui, não tem pergunta, tem só uma consideração lá do início, lá, do José Hernandes, que pediu para falar alguma coisa a respeito do decreto 10.631 sobre possibilidade de compra sem licitação. Deixa eu ver Então, aqui. José Hernandes, achei aqui, ó. Poderia falar algo a respeito do decreto 10.631. Esse decreto é o do segredo militar, não é? Um negócio desse? Saiu semana passada, né? 18 de fevereiro. Eu confesso que eu não estou muito por dentro, não, mas é a questão de mais uma dispensa, né? Possibilidade de, quando o objeto tiver a ver com segurança nacional, né? Você não precisa fazer licitação, você pode dispensar. Vai ser mais um, né? Naquela lista que só aumenta desde 93 aí. Tá? então, assim, acho que no chat acho que não tem mais pergunta, então deixa o pessoal perguntar aí direto para você aí. Levanta a mão, gente, caiu.
tem um botãozinho aí, levantar a mão. Quem quiser falar. Aí o Giovanni Né? autoriza aí a falar, para não ficar três, quatro falando ao mesmo tempo. O engenheiro Rogério tinha comentado em fazer uma pergunta, se ele estiver aí ouvindo aí, fica à vontade, Rogério. Tá aí, Rogério? Deve ter saído, né? Então, gente, a palavra está com vocês. Quem quiser, fica à vontade. Espero ter contribuído aí, principalmente para aqueles que teve alguns que responderam que estão sabendo da PL agora, né? Eu acredito que tenha pelo menos dado uma visão geral aí do que está vindo aí para gente, né? A maioria que está aqui provavelmente tem algum contato com contratação, né? Ou do lado do privado, ou do lado do público, ou Chegou uma, vai começar, né? temos uma pergunta aqui no chat, Rafael, é da Karina Melo Correia. Então, ela está perguntando aqui, professor, atualmente a lei do RDC traz que não há aditivo para contratação integrada. E no caso só do RDC simples? Ah, bacana, a questão do aditivo, né? Realmente a Karina está certa ali, né? Quando você utiliza a integrada no RDC, é vedado a utilização de aditivos, né? É claro que tem as exceções, né? São duas, caso fortuito ou força maior, ou quando a própria administração, desde que não seja decorrente de erro ou omissão, solicita algum item novo, né? Então, aí você pode fazer os aditivos. E o que ela chamou de RDC simples ali seriam aqueles outros regimes de execução, né? Empleitado preço unitário, empleitado preço global. Aí é normal, segue a 866, 25% de aditivo, né? Pode fazer aí, desde que justificado, né? Não tem problema nenhum, tanto para mais quanto para menos também. A gente pensa em aditivo só para mais, né? Mas também pode ser para menos também, tá bom? Então tá certinho aí que a Karina colocou. Bom, tem, além de perguntas, tem elogio do André Luiz Obrigado, Maria Carla. Que bom que você gostou. Da Feliz. Maria Carmen, e agora chegou uma pergunta do Percival Bezerra. Sim. A PL está na Câmara, o que falta para a publicação e qual o tempo previsto para... Então, Percival, essa pergunta talvez seja mais difícil de responder. Por quê? Final de 2019, a gente achava que já ia começar 2020 com uma lei nova, né? Estava na Câmara ainda, em 2019, né? Precisava ainda para o Senado, mas a gente esperava que ia ser rápido, né? E realmente foi aprovada na Câmara e foi para o Senado. Só que juntou pandemia, né, 2020, não sei outros quais são outros interesses também, né, que aí a gente já não vem o caso da gente que é técnico, né, e 2020 praticamente ela ficou parada no Senado. E no fim de 2020 teve um movimento, né, até antes da troca dos presidentes, teve um movimento lá de correr de novo no Senado, né. Só que também esquentou um pouquinho, mornou, mas aprovou no Senado. Então hoje ela nem está na Câmara mais, tá, pessoal? Ela já está no Senado, só que precisa de uma plenária, né? Esse documento que eu mandei para vocês é a minuta. Então, assim, ela precisa ser aprovada em plenário e aí vai para o presidente. Indo para o presidente, ele tem prazo de 15 dias para sancionar. Então, assim, para a minuta ser aprovada, não tem um prazo, né? Mas se ela for aprovada e for para o presidente, em 15 dias ele tem que sancionar ou vetar, né? Ele tem que decidir. Então, assim, a dificuldade de dar um prazo aí, que você perguntou, é dessa minuta do Senado ir para o presidente, tá? Podia ter sido ontem isso, né? Estava na pauta ontem, mas foi retirado de pauta. Até estava contando lá que ia ser que eu falava, vou dar a primeira live aí sobre a PL com ela já aprovada no Senado, mas infelizmente foi tirada de pauta ontem, então voltou no assunto, tá? Obrigado, Jean. Karina já trabalhou com a gente lá no DENIT. Obrigado aí. Natália também. Muito obrigado. Deixei mais curioso, né, Natália? Esse era o meu objetivo mesmo.
Chegou Rodrigo, deixa eu ver. hoje. Rafael, alguns órgãos, quando licitam uma obra por tomada de preço, costumam não exigir atestado de capacidade operacional, exigem apenas de capacidade profissional. E no caso de concorrência, os atestados de pessoa jurídica são exigidos. Com a nova lei que extingue a tomada de preço, como será essa exigência? Então, Rafael, Rogério, desculpa. Tomada de preço vai acabar, né? Na nova lei. Sobre o critério de habilitação, eu entendo que o mesmo entendimento que a gente tem aí vai continuar valendo, tá? Ou seja, capacidade técnica profissional, capacidade técnica operacional, né? Se você me permitir, vou até pontuar a diferença aqui, até para às vezes alguém não está tão por dentro, né? Quando a gente fala de habilitação, é aquilo até que eu comentei lá um pouco na técnica e preço. É o sarrafo mínimo, né? Vamos dizer assim, para garantir para a administração que quem está ali sabe fazer, né? Ou que já tenha feito algo similar, né? Tem muita gente que fala, não, eu não consigo começar a trabalhar com órgão público, tem que ter atestado. Mas, gente, a gente tem que pensar o seguinte, o dinheiro é público. Eu não posso usar o dinheiro público para ser a primeira vez de uma pessoa, né? Não pode ser um laboratório. Então, realmente, se você está começando, você não vai começar com público, né? Você tem que começar ou com consórcio, ou trabalhando com um privado, até você ter a experiência naquele tipo de execução, né? Então, quando a gente fala de habilitação técnica, né, que são as duas que você colocou na pergunta, capacidade profissional operacional, a gente tem que pensar nisso. Exigências que vão garantir para a administração que quem está sendo contratado ali já fez, né, algo similar. Ou seja, o risco de dar errado é menor, né? E quando a gente separa em profissional e operacional, são para as obras de engenharia. Por quê? A gente tem realmente o profissional que faz, mas vamos pensar numa ponte. Será que eu e Giovanni aqui, somos engenheiros, a gente sozinho vai construir a ponte? Não, né? A gente precisa de todo um aparato de equipamento, de estrutura para construir a ponte, né? Então, quando a gente divide ali profissional operacional, a gente está querendo medir o quê? Primeiro, o cara que sabe fazer e a empresa que dê condições do cara fazer, né? Então, assim, como você colocou aí, apesar, realmente eu já vi isso também, muitos editais só exigem a profissional, né? Eu acho receoso, né? Acho que são garantias para a administração ter os dois, tá? Colocar os dois, para mim, não como é que fala, restringir a participação, não. Colocar os dois é dar garantias de que o que você está sendo contratado vai sair. Beleza? Se tiver alguém que queira abrir, pode falar, tá, gente? Que às vezes está digitando aí, é grande, né? Igual o Rogério. O Rogério deve ter passado um tempinho digitando aí, né, Rogério? Se quiser falar, se quiser comentar, Fique à vontade. fiquem à vontade. Está mais ou menos no horário que eu previ mesmo. O Flamengo é só amanhã, né, Giovanni? Então. O Ah, microfone tá. O Rogério disse que o microfone dele tá ruim, né? Não tem dele problema não. Mas é deu certo aí, Rogério? Tá tranquilo? Ó, Walter, os órgãos licitantes, na sua grande maioria, precisam aprimorar os projetos e ações orçamentárias. Aí o Walter foi no ponto, né? Não adianta nova PL, não adianta uma lei perfeita se o orçamento é ruim, né? Se o projeto básico é inadequado, né? Aí a gente vai continuar com os mesmos problemas, né? Na fase preparatória lá, Walter, não traz tanta coisa diferente não, tá? Só que tem que ter um orçamento atualizado, né? O que é um projeto básico, né? Tem a definição, né? Mas não está exigindo muita coisa diferente do que já tem nas legislações atuais, não. O Vitor também está dando parabéns, obrigado, Vitor. Natália, com exceção das situações pontuadas durante a reunião em geral, essa nova trará mais celeridade, rapidez e velocidade, demora no processo. Eu acho, Natália,
que o fato do rito processual ser igual ao do pregão vai trazer celeridade. Tá? Igual eu falei para vocês, se a gente comparar 866 com a nova PL, vai ser muito mais rápido, no meu ver. Tá? Principalmente por causa da inversão de fase recursal única. Né? São as duas coisas que travam lá na 866 e não vai travar mais. Né? A concorrência na 866 vai ser... A concorrência na 866 vai ter a roupagem do pregão. Beleza? Agora, se tiver o projeto ruim lá, igual o Walter colocou, vai agarrar, né? Vai para a justiça, vai ter errata, aí vai demorar do mesmo jeito. Né? Então, foi bom o ponto do Walter ter colocado ali, né? Não adianta ter uma lei nova se continuar projeto ruim, orçamento ruim, né? Orçamento ruim, a gente vê na hora, né? A licitação dá deserta, ninguém participa, né? Então, aí você melhora seu orçamento, já aparece as empresas. Karina está pedindo uma nova live aí, Giovanni, depois que sair o PL. Vamos sim, vamos continuar. Aí vem com o Giovanni aí. Porque aí foi interessante a Karina falar, porque depois que sai a lei, aí não tem mais o si, né? Ó, porque tudo que eu falei aqui, gente, pode mudar, né? O presidente dá uma canetada lá mudando. Ó, vou acabar com a concorrência. O presidente pode, né? Então, assim, hoje estamos em PL, projeto de lei. Né? Depois que virar a lei, aí já não muda mais, né? André, a lei vai mudar, mas os problemas do pessoal técnico... Aí, ó, isso que eu falei lá no início, né, André? Você concorda comigo, então, né? Vai continuar. Não é para ter capacidade. Realmente. Um desabafo do André aí, né, André? Eu concordo muito com você aí, né? Às vezes o mundinho aqui em Brasília é bem diferente aí da realidade de muita prefeitura, né? E essa lei é para todo mundo, né? Não é só para o mundinho aqui em Brasília. Vai ser para todo mundo. Bom, pessoal, então é isso, professor Rafael, aí agradeço mais uma vez aí, e a gente volta a se encontrar aí em outras lives aí, e até mesmo no próprio curso da pós-graduação em licitações e contratos, aqueles que se interessarem é só procurar a gente, né, que vai ter esse voucher de desconto. E estamos aí, né, tem o nosso e-mail, nosso contato, né, precisando, nós estamos à disposição de todos. Muito obrigado, o professor Rafael está lá em Brasília, lá no DF, lá. Obrigado, Rafael, e obrigado a todos aí, uma boa noite. Essa live ela foi gravada, a gente vai estar disponibilizando o nosso canal do YouTube e eu vou estar soltando o link dela no LinkedIn, tá bom? Então tá, muito obrigado a todos aí, pessoal. Fiquem com Deus, um grande abraço aí, uma boa noite para vocês aí. Boa noite, gente. Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos vocês aí que participaram aqui. Fiquem com Deus aí. Obrigado.